hallo. Hoje eu vou falar dos erros mais comuns e frequentes na pronúncia dos brasileiros. A primeira coisa é a nasalização do A, que eu já tratei num videozinho só sobre isso, que é o videozinho de número 4. Quem quiser, acessa aqui em cima, que é aquela coisa do an, como can, man, Lufthansa e assim por diante, que tem que ser aberto, kann, man, Lufthansa. Bom, mas como eu já tratei desse num outro momento, eu vou para outros, como por exemplo, o ST e o SP no início de palavras não são pronunciados de forma seca, eles são pronunciados de forma cheia, como se fossem o nosso X, como por exemplo, Sport, Straße, Sprache, Stunde. O brasileiro tem a mania de falar Stunde, Sprache, nada disso. Vamos encher como se fosse o nosso X. Pensa na show da Xuxa, aquele cheio de saliva. Sprache, Stunde, Stern, Stein e assim por diante, ok? Uma outra coisa também, não esquecendo que essa regularidade acontece só no começo da palavra. Se o ST estiver no meio da palavra ou no fim, volta a ser o S seco, como por exemplo a segunda conjugação. Machen fica du machst. Esse ST no fim falado normalmente. Ou por exemplo a palavra ontem, gestern, ST falados normalmente, ok? Bom, a terceira coisa também é referente ao S. O S no começo da palavra tem som de Z. Então a gente não fala Siemens, a gente fala Siemens. A gente não fala Sebastião, a gente fala Sebastian. Né? E a gente fala também Samstag, não Samstag. E assim por diante. Então vamos abrir esse A, vamos trazer o Z para o começo para palavras com S. Outra coisa é o L. Na língua portuguesa, o L é muitas vezes falado como U, Brasil. Mas o L na língua alemã, ele pede que você leve a língua lá no céu da boca, como por exemplo a palavra céu, Himmel. Ou como por exemplo o nome do Sebastian Vettel. Ou mesmo Michael. A minha irmã se chama Almut e os amigos dela chamavam de Almut, trazendo esse L como U, que está errado, né? Assim como minha outra irmã se chama Edeltraud. Meu pai escolheu nomes um pouco antiquados ou antigos para nós filhos, mas é isso, e os nossos amigos nos chamavam ela de Edeltraud, nada disso. Na Alemanha, aqui no Brasil você até pode fazer, mas na Alemanha é Edeltraud, Almut. Falando desses nomes, eu lembro sempre também da explosão da consoante. Os encontros das palavras em português é muito variado de consoante vogal. Menino, abacate e assim por diante. Isso não acontece na língua alemã. Vamos pegar a palavra, por exemplo, schlecht. Vocês veem que da palavra inteira só uma é vogal. E quando nós temos essas consoantes no final da palavra, ela tem que ser explosiva. Ela não pode ser recepcionada por uma vogal. Então a gente não poderia falar schlecht. Ou o nome próprio da minha irmã, Almut. Não tem esse ti. O meu, Ingrid, o D é explosivo. Aqui a gente fala Ingrid, nada disso na Alemanha. Ingrid, Almut. Ou por exemplo, Ausgang. O brasileiro vai falar Ausgang, ist, Ausgang, ist, e assim por diante. Você quer ver um alemão rolar de rir? É ele ouvir a palavra Brad Pitt, ketchup e time. Por quê? Porque eles estão acostumados a falar do jeito americano, Brad Pitt, ketchup, team. Ou seja, não recepcionem essas consoantes por vogal. E a última coisa para o vídeo de hoje é o Z. O Z no alemão tem som de T mais EC. Então a palavra seria, por exemplo, no caso de volta, zurück. A palavra tempo, Zeit. E a palavra Suíça. Lembrem da latinha. Estou abrindo uma latinha. Tss. Então seria Schweiz. Por que isso? Porque existe Schweiz. Mas isso significa suor. Schweiz significa Suíça. Para vocês verem como a pronúncia é importante. O último ponto é o R, mas para o R vai ter um videozinho especial. Qual é a diferença de Rainer e Rainer? De Reis e Reis?
Tem muita diferença. A pronúncia é super importante para a língua alemã. O R é tão especial que a gente vai deixar para um próximo vídeo, ok? É isso aí. Ótima semana para vocês. Um beijo.